Bom dia, vamos iniciar a segunda aula do nosso segundo módulo. O objetivo dessa aula é nós avaliarmos um pouco da prematuridade das ectopias atriais. Nós vamos usar então um caso prático, um caso real de análise. Muito bem, então vamos lá. Trata-se de um exame de um paciente do sexo masculino, 19 anos, peso 64 kg, altura 1,80 m, e o motivo do exame foi a arritmia esclarecer. Como comentamos em aulas anteriores, o conceito de prematuridade é um conceito para o sistema de análise, um conceito baseado na prematuridade. Então vamos iniciar a análise desse exame. Já chama atenção a idade do paciente, 19 anos, em que a gente pode encontrar a arritmia sinusal marcada durante o exame. Iniciamos o processo de análise pela edição de formas e observamos que esse exame, o paciente apresenta 7 formas, 7 famílias distintas, sendo que a primeira apresenta uma quantidade de 73 mil complexos analisados. E nós já vemos uma forma, que é a forma número 3, com 4.942 complexos. Chama atenção que essa forma, ela, além de estar em azul, quer dizer, ela faz igual ao azul anterior, ela se apresenta na coloração esverdeada nesse sistema da Cardius. Isso significa que tem complexos aqui que foram analisados como sendo supraventriculares. Como analisados? Eles foram analisados normal pelo sistema, e o próprio sistema já fez a configuração de análise. Essa configuração de análise está nesse item da análise seletiva, 10%. Vocês vejam que é uma prematuridade bem pequena. O que significa essa prematuridade pequena? É que o complexo pode variar muito pouco em sua regularidade do RR. Vamos abrir essa forma que está esverdeada, apenas para poder mostrar para vocês a utilização do critério de prematuridade. Vejam que aqui eu tenho complexos de cor azul e complexos de cor verde. O azul está aqui. Ele é um complexo que foi analisado só normal, o complexo verde normal também, mas ele usou o critério dos 10% de prematuridade. Perfeito? Ele faz parte de um evento supostamente chamado de taquicardia supraventricular, veja no contexto, e ele é iniciado exatamente pelaquela diferença que nós colocamos da porcentagem. Vejam as distâncias dos QRS aqui, 7.555, 760 cai para 695, há uma queda de mais de 10 milissegundos deste batimento, desse ciclo para esse ciclo. Lembre-se também que não é esse isolado, é uma média anterior, o que indica que, vamos fazendo a análise total do contexto, Veja que o RR aqui é maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse, e ele cai. Então essa média aqui vai dar uma média cada vez mais longe dos 695. Então o complexo normal será chamado de supraventricular. Muito bem. Nós colocamos que, eu estou analisando o exame da primeira vez e identifico um erro, um equívoco do sistema de análise, porque isso aqui não é uma extracístole supraventricular, Mas na realidade não é um equívoco do sistema de análise, é que a configuração da análise está errada. Vamos usar a configuração maior, Então vou em análise seletiva, em vez de 10% eu vou passar a minha configuração para 20% de prematuridade. Vou dar o OK, E vocês verificam que nesse exato momento o sistema normalizou os complexos normais chamados de extrasístole supraventricular. Então esse aqui é o exemplo típico do conceito de atividade ectópica pelo sistema.
a primeira abordagem é uma abordagem que identifica a prematuridade que ele analisou. Ele separou os complexos com aquela característica. Porém, nós identificamos que a resposta estava equivocada do sistema e, em vez de ficar corrigindo complexo por complexo, nós optamos por mudar a configuração de prematuridade. Tá? Essa é uma maneira de você fazer esse tipo de correção. Vamos analisar um pouco mais desse contexto. Veja que o exame, eu voltei nas formas, elas aparentemente são todas normais mesmo, e a segunda opção é eu ir direto nas arritmias. Quando eu vou nas arritmias, eu vejo que o erro da análise ele persiste. Vejam que ele aqui está chamando em barras de incidência, eventos isolados, eventos em salvas de 2, eventos com 9 complexos consecutivos, com 10 complexos consecutivos, 12 complexos consecutivos e 20 complexos consecutivos. Esse exemplo, coloca muito bem a situação, né? Porque se eu for analisar aqui esse de 20, por exemplo, 20 ou mais, quando eu clicar nesse traçado que exemplifica a arritmia definida, eu vou observar que não existe do ponto de vista formal, visual, a classificação de que isso aqui é um evento prematuro. Tá? Volto a frisar, vejam só, as distâncias 760, 775, 780, ele vai fazendo uma média desses ciclos e faz a divisão. Quer dizer, essa média fatalmente vai estar por volta dos 760. Tá? 760, 600 são 120, né? Daria por volta de 640, por aí, só que a média vai aumentando, né? E transformando essa sequência de complexos prematura em relação à análise. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trabalhar com a configuração de novo na análise, né? Vejo que isso acontece com mais de 20, os eventos também com 17 complexos é a mesma coisa, vejo que é um evento absolutamente normal, né? É um ritmo sinusal regular, normal, não existe prematuridade aqui, né? O mesmo deve acontecer com os de 10, com os de 9, e aí eu poderia usar a configuração direta. Poderia, mas antes de fazer essa correção mais fina, vamos dizer, eu tenho que ter certeza absoluta que se eu fizer essa correção, eu não vou apagar alguma extrasístole efetiva, né? Então, antes de realizar o processo, aquele mesmo processo, vai uma dica para vocês. Eu clico nas isoladas, tá? E aí eu verifico que realmente eu tenho um evento ectópico isolado, que foi analisado corretamente, um evento intermediário, né, que ele tem uma pequena alteração morfológica ectópica, um outro da mesma maneira, um outro da mesma maneira ectópico mesmo, e esse aqui que para mim é uma variação cíclica da frequência cardíaca. Tá? Então, vou corrigi-lo? Esse aqui não, mas eu posso fazer o seguinte, o meu comando, ele se sobrepõe ao comando do computador, né? Aqui eu tenho poucos exemplos, mas já imaginou se a gente tivesse bastante? Eu vou renomeá-los e afirmar que isso aqui é uma extrasístole supraventricular. Então eu estou clicando com a minha parte esquerda do mouse e chamando essa extrasístole analisada automaticamente como efetivamente supra. Isso aqui, vamos considerá-la como sendo supra também. Essa aqui também como supra. E essa aqui também como supraventricular. Dali para frente, não. Né? As salvas de 2 é a mesma coisa. Vejam que são eventos não ectópicos, né? Não prematuros. E aí sim eu posso aumentar a minha configuração, análise seletiva, configuração 30%. Vamos aumentando, eu dou OK.
e aí ele apaga todas as ectopias, permanecendo só aquelas que nós apontamos, tá? Perfeito? Ficaram 4, e aí a análise continua tranquilamente. Então, esse aqui é o conceito básico da ectopia em relação à sua análise por configuração. É sempre uma avaliação que nós estamos fazendo por enquanto no exame bem gravado, mas vamos utilizar em outros momentos do exame, tá? Pessoal, então era mais ou menos isso que a gente queria falar para vocês sobre configuração. Era isso que queríamos mostrar no conceito de prematuridade usado pelos sistemas de análise de Holter. Durante o curso, nós vamos burilar esse conceito em determinadas situações que a sua utilização será fundamental para a gente não cometer erros induzidos pelo método, tá? Dúvidas? Não dúvidas? Um abraço para todos e nos encontraremos na terceira aula, quando nós vamos falar sobre aspectos morfológicos das ectopias atriais. Até lá!